Oi, gente, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia. Deixa eu achar aqui onde a gente parou. Mas acho que a gente vai começar da página 254, era isso? É, né? Do terapia a gente... Isso aí mesmo. Esse eu ia dizer o título. É aí, né? Então, beleza. Me digam aí se todos estão prontos, se dá para a gente começar. Sim? Beleza, deixa eu só ver o chat. Certo. Então, vamos lá. Por mais irritantes que as reuniões semanais em seu apartamento fossem se tornando ao longo dos anos, Freud continuava a usá-las como uma caixa de ressonância. Muito antes de publicar os casos clínicos que logo se tornariam famosos, ele apresentava a seus seguidores informes. Peraí que eu estou aceitando aqui, pessoal. Ele apresentava a seus seguidores informes sobre seus analisandos mais interessantes. Uma ocasião memorável estendeu-se por 2 sessões, em 30 de outubro de 1907 e novamente na semana seguinte, em 6 de novembro. Freud falou à Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras sobre um paciente que então fazia análise com ele. É um caso muito instrutivo de neurose obsessiva, ideias obsessivas, conforme Henke anotou laconicamente suas palavras, referente a um jovem de 29 anos, Dr. Ju. Era o germe de onde sairia o caso clínico do Homem dos Ratos. A gente já leu o Homem dos Ratos aqui no Quintas com Freud. Bem interessante. No dia seguinte, em abril de 1900, no dia não, no ano, o ato falho, sei lá por quê. No ano seguinte, em abril de 1908, Freud apresentou o mesmo caso ao Congresso Internacional de Psicanalistas de Salzburgo, enquanto o Homem dos Ratos ainda prosseguia em tratamento. Ele arrastou consigo o público fascinado. Ernest Jones, que havia acabado de conhecer Freud, nunca esqueceu aquela ocasião, apresentada sem nenhuma anotação. Escreveu ele, séculos depois, a exposição de Freud. Começou às 8 horas e às 11 ele propôs encerrá-la. No entanto, tínhamos ficado todos tão cativados pela sua exposição fascinante que lhe rogamos que continuasse. E ele prosseguiu por mais 1 hora. Eu nunca ficara antes tão desatento à passagem do tempo. Jones estava de acordo com Whittiers em sua admiração pelo estilo de apresentação de Freud, particularmente impressionado com o tom coloquial, a facilidade de expressão, a capacidade magistral de ordenamento de materiais complexos, a límpida clareza e a profunda seriedade. Esse caso clínico foi, tanto para Jones como para os outros, um banquete intelectual e artístico. Felizmente, a política psicanalítica não usurpava toda a atenção de Freud, mesmo nessas épocas turbulentas. Aí havia vislumbres, e mais do que vislumbres, do seu laboratório. O laboratório de Freud era o seu divã. Desde o começo dos anos 1890, os pacientes de Freud haviam lhe ensinado muito do que ele sabia, obrigando-o a refinar sua técnica, abrindo perspectivas impressionantes para os novos pontos de partida teóricos, confirmados ou forçando-o a corrigir, ou mesmo a abandonar hipóteses acalentadas. Essa é uma das razões pelas quais Freud dava tanta importância aos casos clínicos. Eles constituíam um registro de sua formação e, de maneira gratificante, mostraram-se igualmente importantes para a formação de outros, como instrumentos refinados e eficientes de persuasão. Aqui tem nota de rodapé. Ernest Jones, como vimos, foi atraído para o campo psicanalítico depois de ler o caso clínico de Dora, publicado por Freud. Ele é apenas um dos adeptos mais notáveis de Freud a serem persuadidos por um desses casos clínicos. Retrospectivamente, esses relatórios clínicos clássicos podem impressionar mais como desempenhos didáticos do que clínicos.
Nas últimas décadas, alguns psicanalistas, dispondo de vantagens de uma visão histórica retrospectiva e de técnicas diagnósticas refinadas, voltaram a estudá-lo cuidadosamente e convenceram-se de que a patologia dos analisandos mais conhecidos de Freud geralmente era mais séria do que ele afirmava. Mas como expedientes instrutivos continuam a ser bons modelos para uma época em que parece ter esquecido como se escreve em casos clínicos. Não sei se vocês já leram todos os casos clínicos do Freud, mas quem não leu, vale a pena. Eu amo o caso Dora. Para mim, inclusive, assim, né, a gente já leu aqui, é importante dizer que eu acho que está um monte de coisa errada ali, né, que não foi uma condição certa do caso. Quando eu digo que eu amo, não é no sentido de que eu acho que ele tenha feito um bom trabalho clínico, mas de tudo que se dá para pensar a partir dali. Acho que ele deixou de ver muita coisa, né, que era importante, mas levando em consideração a época, o período, tudo que tem que ser considerado, ainda assim é um caso muito rico. Vale a pena se dedicar a ler. Ao qualificar o caso do Homem dos Ratos como muito instrutivo, Freud queria dizer que podia servir como um texto pedagógico para os seus adeptos, até mais do que para si próprio. Freud nunca disse por que escolhia os casos clínicos de tais pacientes ao invés de outros para serem publicados. Mas, tomadas em conjunto, essas histórias mapeiam o terreno acidentado do sofrimento neurótico e apontam as reconstruções mais imaginativas e arriscadas. Freud apresenta histéricos, obsessivos e paranoicos, um menino fóbico que viu apenas uma vez durante o tratamento, e um psicótico internado num hospital de doenças mentais a quem nunca chegou a ver. Os personagens de alguns desses retratos íntimos e elaborados, principalmente o caso de Dora, escapam os limites do próprio quadro e tornam-se, como personagens de romances memoráveis, atores por conta própria, ou pelo menos testemunhas das infindáveis controvérsias em torno do caráter moral de Freud, sua competência como terapeuta e suas concepções fundamentais acerca do animal humano, tanto o homem quanto a mulher. Uma estreia problemática. A jovem que o mundo agora conhece como Dora chegou pela primeira vez ao consultório de Freud no verão de 1898, quando estava com 16 anos e começou o tratamento psicanalítico 2 anos depois, em outubro de 1900. Ela o abandonou em dezembro, depois de cerca de 11 semanas, com a maior parte do trabalho analítico ainda por fazer. Já em meados de outubro, Freud informou a Fliss que ele estava com um novo caso, uma moça de 18 anos, abrindo-se facilmente a coleção disponível de chaves mestras, uma metáfora erótica cujas implicações ele preferiu não explorar. Em janeiro de 1901, após a partida de Dora, ele redigiu rapidamente a história dela, registrando sua conclusão em 25 de janeiro. É o caso mais penetrante que escrevi até o momento, anunciou ele, entregando-se a um momento de autocongratulação. Mas prontamente dissipou sua alegria, prevendo uma desaprovação geral. Não tinha dúvidas de que o artigo desconcertaria as pessoas ainda mais do que o usual. De qualquer forma, acrescentou, com típica mescla de autoconfiança e resignação estoica. Faz-se a obrigação e, na verdade, não se escreve apenas para o presente. Afinal, ele veio publicar a história de Dora apenas em 1905. Essa delonga rendeu-lhe um pequeno dividendo. Pôde anexar o relato de uma interessante visita que a ex-paciente lhe fez em abril de 1902, dando um elegante arremate ao malogro de Freud. Os motivos dessa longa gestação não são totalmente transparentes. Freud tinha fortes razões de incentivo para publicar logo a história de Dora, visto que ele o considerava como fragmento de um caso concentrado em torno de 2 sonhos. Era realmente uma continuação do livro dos sonhos, a interpretação dos sonhos aplicada ao divã. O caso também oferecia uma extraordinária ilustração do complexo de Édipo não resolvido,
atuando na formação do caráter de Dora e de seus sintomas histéricos. Freud apresentou várias explicações para a demora, em particular a descrição médica, mas eles parecem pouco convincentes. Ele ficou visivelmente desanimado com a acolhida crítica do manuscrito por seu amigo Oscar Wilde, e igualmente abatido com o declínio de sua amizade mais intensa. Retirei meu último trabalho da gráfica, disse a Friese em março de 1902, porque logo antes havia pedido meu último ouvinte na sua pessoa. Essa reação parece um tanto excessiva. Freud devia saber que o caso tinha muito a ensinar para qualquer pessoa interessada em psicanálise. Além disso, adaptava-se perfeitamente ao modelo de suas publicações clínicas. Dora era uma histérica, o tipo de neurótica que constituía o pilar das atenções analíticas desde meados de 1890. De fato, desde Ana O. de Breuer, quase 2 décadas antes. Sem dúvida, o caso tinha um significado singular e vagamente misterioso para Freud. Referindo-se retrospectivamente a ele, antecipou de 1900 para 1899, sintoma de alguma preocupação não analisada. A reserva de Freud sugere razões íntimas para ter se sentido desconcertado com o caso, deixando o manuscrito na gaveta. Uma indicação notável de que Freud não se sentia plenamente à vontade encontra-se no prefácio que ele acrescentou ao caso clínico. É um texto excepcionalmente combativo, mesmo para um escritor que não era avesso a animadas controvérsias. Estava apresentando o caso, escreveu Freud, para instruir um público relutante e pouco compreensivo sobre os usos da análise dos sonhos e sua relação com o entendimento das neuroses. É certo que o título original, Sonho e Histeria, resume habilmente os pontos a que Freud queria chegar, mas a acolhida da interpretação dos sonhos, observou ele num tom tanto ofendido, mostraram-lhe quão despreparados estavam os especialistas para entender suas verdades. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. No final dos anos de 1890, observava Freud, ele havia sido criticado por não dar informações sobre seus pacientes. Agora, esperava críticas por tê-las fornecido em excesso. Mas o analista que publica casos clínicos de histéricos precisa entrar em detalhes da vida sexual dos pacientes. Assim, a discrição, dever supremo do médico, entra em choque com as exigências da ciência, que vive da discussão aberta e desinibida, mas desafiou qualquer leitor a identificar Dora. Imagina como era difícil, né? Se ainda hoje é, às vezes eu fico pensando, tem muita gente que é contra, né, a apresentação de caso clínico, mas é muito difícil também você aprender uma coisa sem ter alguma base, assim, né, de discussão. Pensando como é que seria um médico aprender a fazer uma cirurgia sem nunca ter visto alguém fazendo. É muito complicado mesmo, assim. Quando eu fiz pós no Einstein, eu fiz de psicanálise e saúde. Lá eles têm não sei se é assim que fala. Ah, lembrei, eu ia falar centro de treinamento, mas é treino de simulação realística. Eles usam isso na medicina, fisioterapia, e aí usavam também em psicologia. Eles contratam atores, e aí as pessoas que estão fazendo curso ali, elas atendem. E aí, claro que ali estava num lugar controlado, fechado, os casos não eram reais, assim, mas era interessante, porque a gente ficava numa sala de vidro, sabe, igual você vê em filme, em série americana, assim, que tem a sala lá de vidro. Algumas faculdades têm isso, né? Na minha tinha, mas nunca usaram. Mas, enfim, tinha lá. E aí a gente ficava atrás dessa sala, e aí um estudante entrava na sala ali, para fazer o atendimento. E aí eles estavam simulando como se fosse, às vezes, um paciente, ou às vezes o acompanhante do paciente. E aí tinha alguns protocolos, para se tratar de um hospital, que o psicólogo deveria seguir e tal, e tinha tipo um checklist, mas depois ia fazendo o atendimento conforme
podia ali, né? E aí era questão de se apresentar, de falar o nome, explicar que era psicólogo e tal. E era muito interessante, assim, ver a coisa acontecendo. Embora a gente soubesse que se tratavam de atores, que aquilo era um caso, que as coisas eram programadas de alguma maneira, quem atendia não sabia da história, né? Recebia aquilo pela primeira vez, mas o ator já estava com tudo programado. E por ser ator, então trazia todo um negócio de realidade ali. E era bem interessante. Fico pensando o quanto que isso pode ser rico, porque não sei como que foi a experiência de vocês, mas acho que a maioria, como a minha, assim. A gente entra no primeiro atendimento na faculdade, né, lá no estágio, sem nunca ter visto como aquilo acontece. A não ser que você tenha uma experiência prévia de análise pessoal ou de terapia, você nunca viu como aquilo acontece. Eu já tinha feito, né, já fazia terapia, então eu sabia, mas eu tinha colegas ali que nunca tinham passado por um psicólogo. Então, quando elas estavam fazendo aquilo, elas de fato estavam fazendo totalmente pela primeira vez. E eu acho estranho, né? Não sei até que ponto que isso pode ser melhorado, nem sei também como que faria, porque não dá para uma pessoa, de repente, estar presente no atendimento enquanto tem um psi atendendo, né? Não vejo como se fosse essa a solução. Mas, ao mesmo tempo, me parece que as coisas ainda em psicologia ou psicanálise fica tudo meio no escuro, assim, né? Você vai fazendo, mas você não pode saber como que aquilo é feito. E aí, uma coisa que eu sempre falo de psicanalista de modo geral, a gente escuta muito de você não pode fazer isso, mas ninguém fala o que, que você pode fazer. E aí fica naquilo, tá, não pode tal coisa, mas o que pode? Como é que faz? Fica meio perdido, né? Chay, pode falar. Quando eu era pequena, eu fiz a terapia, mas eu recalquei. Então, quando eu atendi a primeira vez como se nada estivesse, como se eu não soubesse atender. E foi muito interessante. Eu também lembro dessa sala dos espelhos. Eu até queria ter tido essa experiência de como é, porque teve cadeira, a gente só visitou ela tá lá na faculdade e nunca foi usada. Eu queria ter essa experiência para entender direitinho. Acho legal. Nunca foi utilizado também. Eu vi que alguém colocou aqui também. Deixa eu ver quem foi. A Grazi. Ah, não, Grazi, mas na sua usaram? E eram com casos reais, é isso? Pois conta aqui pra gente. Eu fico imaginando assim, né? Fui eu, né, Gabriel? Isso. Ah, é, eu que li errado. Tá tudo bem. Sim, na faculdade a gente tinha essa salinha de atendimento normal, e aí do outro lado tinha uma outra salinha. E aí nessa salinha nós observávamos o atendimento. Aí tinha um termo de consentimento, a pessoa sabia que poderia estar sendo observada e gravada, mas a gente acompanhava nos primeiros atendimentos para ter uma noção de como era a condução e tudo mais. No caso, como se a gente estivesse iniciando, a gente escutava os casos de quem já estava terminando o estágio, sabe? Já fazia supervisão ali e tudo mais, era bem legal. Nossa, eu nunca vi ninguém assim ter essa experiência. Imagino que deve ser rico mesmo, porque eu fico pensando, como é que você faz estágio na área clínica? Não faz, né? Tipo, não tem isso, assim, ninguém fala, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha experiência de ter entrado com um psi ali que já, né, tem experiência para estar no atendimento. E também não sei o quanto que isso seria confortável, mas isso tem em todas as outras áreas da saúde, né? Na nossa, não. Porque, sei lá, se for pensar na medicina, fisioterapia, qualquer coisa assim, tem, né, isso. Tem essa questão de você entrar com alguém mais experiente e observar o atendimento. No nosso caso, não. Eu acho que na universidade que eu cursei, isso tinha um pouco forte, porque o curso de medicina lá é muito forte. E também é uma faculdade regional aqui em Mato Grosso, se chama Univag, e eles têm o curso de psicologia em si, ele é bem psicanalítico, sabe, a linha, tudo mais, então eu acho que é uma preocupação
instituição e do curso mesmo ter essa experiência, assim. Bom, ajudou bastante. Então, eu acho interessante. Eu fico pensando dos dois lados, o tanto que isso poderia ser desconfortável para o paciente, o quanto que isso poderia influenciar de uma maneira negativa, mas o quanto isso também poderia ajudar as pessoas que estão começando, porque fica muito no escuro. E aí pensa, né, a imagem vocês com certeza já viram, a imagem do Breuer lá com a Ana O, que tem Freud, que é aquela imagem dela deitada, assim, lá, e a sala cheia de médico observando aquilo. Vocês já viram essa imagem? Tipo, da coisa, tudo bem, não era a psicanálise ali, de fato, como a gente conhece, que ele estava fazendo, mas estava todo mundo assistindo aquilo acontecer. Algo meio teatral também, né, que não é, acho que essa não seria uma proposta ideal, bacana, mas assim, tinha o observar a coisa clínica acontecendo, que hoje em dia eu imagino que na maioria das universidades não tem. E essa questão do estágio clínico, né? Eu tenho estagiária, e aí eu fico pensando, ela pode fazer um monte de coisa, mas assim, a parte legal mesmo, que é o atendimento, ela não pode fazer. Né? Não tem, eu deixo ela participar de todas as outras coisas, os outros processos e tal, mas eu acho que seria muito bacana, mas se ela pudesse atender, mas não pode, né? Não é assim, até porque a faculdade não permite, né? Tem, enfim, questões éticas aí que não seria permitido, não é só eu querer ou não, precisaria, né, pensar em todas essas outras coisas que não permitem mesmo. Pode falar, Thay. Na faculdade tinha uma experiência que eu achei muito legal de roleplay, e aí eram os próprios alunos encenando ali o atendimento. E eu achei isso muito rico, foi até professor de humanista que fazia muito isso, mas eu achei muito legal pela experiência, assim, da gente estar ali, mesmo que simulando, né, assim, mas dar esse gostinho da experiência, e o professor também mostrando o que foi legal ali, o que não, como poderia ter dito de uma outra maneira. Eu achei que somou muito isso, de ter um gostinho de como que é, sabe? Sim, então lá no Einstein era uma coisa encenada também, mas tinha isso, tinha um gosto de verdade, assim, trazia mesmo essa sensação. Fiquei pensando, né, a gente está falando aqui, eu estou lembrando da minha faculdade, eu não tive essa experiência, nada parecido lá com adulto, mas com criança, a gente atendia em dupla, então eram os alunos, né, que formavam duplas, e, meu, olha que loucura, todas as crianças na mesma sala. Tinha 4 ou 5 crianças, com as duplas de estagiários, e aí a gente atendia, tava todo mundo ali no mesmo espaço, eles dividiam caixa lúdica, tudo, e aí ficava a supervisora na sala. E aí ela ficava observando como a gente atendia. E às vezes as crianças iam brincar juntas, né? Porque criança, elas iam lá brincar, e a gente ficava meio tipo, meu Deus do céu, e agora? Ficava nas questões. Mas, assim, era interessante também observar como cada aluno se comportava nesse atendimento. E aí depois a supervisora vinha, falava, né, do comportamento mesmo e da postura de cada um. E aí você vê como até ali já tem um estilo muito próprio, mesmo enquanto aluno, tem uma característica pessoal, um estilo próprio que vai fazendo, mas assim, acho que do que eu vivi na faculdade, isso foi o mais próximo que eu cheguei de ver alguém atendendo. Não tive. Enfim, né? Não sei aqui se tem alguém na faculdade, mas acho que deve ser uma experiência que as faculdades deveriam investir. E eu estou falando faculdade porque eu imagino que a maioria que faça, ou tenha, né? Ou está, ou já fez faculdade de psicologia, que é muitas vezes da onde que surge ali o interesse pela psicanálise. Que quem é só psicanalista e só não de redução, mas trazendo que não fez a faculdade de psicologia, acaba não tendo faculdade em si, né? Aí é um outro processo, muito diferente. Até, inclusive, eu nem sei como é que funciona isso nas escolas, por exemplo, de psicanálise, os estágios. Vou buscar me informar, saber como é que acontece na formação, porque no CEP tem formação, o CEP é o Centro de Estudos Psicanalíticos ali de São Paulo. Lá tem formação e tem estágio. Não sei como é que é feito. Vamos dar depois uma pesquisada, depois a gente compartilha aí, se alguém souber.
Vamos lá. Então, deve ser exatamente igual na faculdade, né? A pessoa atende, depois leva para supervisão. É nesse modelo mesmo, sem nenhuma prévia. Tipo, vá, entra lá. Val, quer falar? Oi, Bru. Eu fiz formação por instituição, né? Aí é assim mesmo, a gente... primeiro teve um grupo que a gente ouvia os casos que os professores traziam, né? E depois a gente atendia e levava o caso para eles como supervisor. Mas não teve isso que você está falando, né? Da gente realmente estar num set e acompanhar o atendimento. É bem um modelo tradicional mesmo, né? Te joga lá Se joga na fogueira e vai. atende, entra lá, né, na jaula, vai lá e depois ele vai te falando o que que é. E que eu acho que é interessante também, né? Claro que é muito rico essa experiência da gente poder atender e depois ter a supervisão ainda numa clínica escola. Mas eu acho que falta um de alguma maneira, algo antes, assim, algo mais introdutório. Sei lá, eu acho que as pessoas poderiam se beneficiar se elas tivessem alguma coisa antes. Mas é um assunto que rende, né? Dá para pensar, assim, nas várias questões que isso pode levantar, tanto positivo quanto negativamente. Sei, até porque também a galera da pandemia, né, que se formou na pandemia, ficava pensando assim, meu, se pra gente foi assustador que atendia real, imagina essa galera que não pôde atender, tipo, se formou sem nunca ter passado por nenhum tipo de atendimento, assim, deve ter sido muito, muito, muito difícil. Pode falar, Thay. Eu fico pensando que hoje também tem muitos recursos, assim, de vídeo, de séries, que as pessoas podem também ter esse gostinho, né? Ainda que não seja a mesma coisa da vivência ali ao vivo, mas acho que as séries também que retratam cenas, né, terapêuticas, assim, também possam, enfim, somar para quem está se formando. Isso Aquela terapia, a terapia, vocês sabem qual é? É com o Celton Mello? É ele? Ah, Sessão de terapia, o nome? Ai, acho que é isso, né? Aham. Sessão de terapia. Meu, é muito legal, gente. Muito legal. Assistam. Eu nunca vi ela completa, assim, sabe? Mas vi já vi casos completos, né? Porque são casos. Então, já assisti ali alguns. É muito bacana e é uma pegada mesmo psicanalítica. Ó, a Ana colocou aqui, eu fiz um estágio antes da pandemia, os outros foram na pandemia, atendimentos online, sem saber nem o presencial direito. É isso, assim, vocês foram, né, quem se formou na pandemia foi guerreiro, foi jogado mesmo ali de tipo, vai lá e faz o teu melhor e seja o que Deus quiser. E não que não tenha qualidade naquilo, mas, claro, a gente nunca imaginou passar por uma pandemia, acho que foi feito o que deu para fazer, mas deve ter sido difícil sustentar esse lugar, assim, eu imagino tanto de angústia que não deve ter tido. O que me ajudou, Bruna, na época, foi que uma das professoras, ela abriu um curso, sabe? Foram que, uns 8 meses de atendimento online, aí foi falar da questão ética, de um monte de coisa, sabe? Assim, aí só que não era um curso, era da faculdade, só que assim, é tipo um anexo. Colocar isso lá assim, porque estava todo mundo lá sem saber como que ia fazer, até mesmo esses professores, assim, que lá ainda era meio que novidade, né? Aí, não sei se vocês conhecem o Alexandre Simões, que é um psicanalista, é bem famosinho também. Aí, a esposa dele, a Gesiane, ele deu aula lá também, e esse curso foi com ela e teve algumas aulas com ele, foi muito bom. Só que foi isso que ajudou ali no online, assim, me ajudou mais nesse online, porque e depois teve o livro do Fábio Belo também, só que esse foi depois, né? Mas na época eu tinha feito um estágio, eu comecei presencial e depois foi para o online. Nossa, meu Deus, como? Sabe, você tá falando disso dos professores, tá, né, e do grupo, e aí eu tô copiando aqui o nome de um professor que eu já falei várias vezes para vocês, vou mandar aqui no chat, que eu não sei se alguém tá nessa fase ou se buscar algo sobre isso, mas eu já falei dele, que é o Jefferson Silva Krug. Eu tenho aula com ele na pós.
Ele é muito bom. E o que ajuda nesse sentido? Eu não sei se vocês já viram, mas ali no Instagram, um tempo atrás, eu escrevi alguns recortes de sessão. Eu ainda escrevo bastante isso, eu gosto muito, porque eu acho que traz uma ilustração de caso clínico, e eu amo isso, eu só não tenho publicado lá mais, mas eu sempre faço isso e indico, assim, até que vocês tenham um diário clínico mesmo. Escrevam sobre as sessões de vocês, não pensando que vai publicar, nem nada disso, não nesse intuito, mas de pensar muitas vezes o que acontece ali no ambiente, né, no setting. E aí o Jefferson, ele escreve sobre os casos, e alguns trechos, embora curtos, embora com toda aquela necessidade que tem que ter de preservar, você consegue ter acesso a um pouco do que é feito no ambiente clínico. Meu, para mim, ele, assim, ó, é sensacional. Se vocês acharem vídeo dele, textos dele, porque o Insta não é uma coisa que ele trabalha ali, né, não é aberto e tal, então vocês não vão conseguir ter acesso por lá. Mas com certeza vocês acham artigos, coisas de trabalho, ou algo que ele orientou, e é muito válido, porque tem esses recortes de casos clínicos, assim, ó, de uma riqueza muito, muito bacana. Não é como se a gente tivesse presente, mas são recortes daquilo que traz um traço de realidade que ajuda a gente a ir criando mesmo o nosso estilo, a nossa escuta, né, a maneira como faz. Isso é muito legal. Você falou do Fábio Belo, também sou apaixonada por ele. Tem lá os vídeos dele no YouTube, é muito bom. É mais para quem gosta de uma pegada mais lacaniana, né? Tem isso ali, mas vale muito a pena, assim, o cara explica as coisas de uma forma muito boa, eu gosto bastante da didática dele. Esse que eu falei, o Alexandre Simões, ele tem também no YouTube Bruna, várias coisas, assim, sabe? Vários vídeos também, assim, é bem legal. Sempre tem. Eu gostava, assim, no início de assistir, quando ele foi meu professor, porque aí eu pegava algumas coisas, assim, é bem didático e bem, assim, do início, eu gosto No bastante. YouTube tem muito psicanalista super bacana, vai, o Christian Dunker, por exemplo, é um desses. Tem uns vídeos muito legais, assim, é óbvio que não vai ser o teu material principal de estudo, mas tem uma boa abertura ali para você começar a entender. O Fábio Belo, por exemplo, ele tem aulas mesmo, são aulas completas, assim, sobre um conceito, um tema, uma série, né, de encontros que ele explica alguma coisa, dá super para estudar ali. Vai te faltar outras partes, vai precisar investir de outras formas, mas é uma boa entrada. Tem gente que fala às vezes, né, tipo, é muito caro estudar psicanálise, não que seja barato, mas a gente hoje tem oportunidade de estudar até de forma gratuita. Não vai contemplar tudo, mas vai te dar uma boa ajudada aí a você pensar e estudar a teoria. Enfim, anotem todos esses nomes, busquem esse e vão atrás. Bruna, como é que é o nome? É Jefferson do quê? Jefferson Silva Krug. Eu mandei aqui no chat. Tem Tá. ele, e aí eu vou mandar do Fábio também. O Fábio é mais fácil de achar, é Fábio Belo. Né? O Jefferson, ele não tem essas coisas de canal no YouTube, nem nada disso, você vai achar alguma coisa, talvez, lá no Google Acadêmico, mas o Fábio Belo, você vai achar as coisas, vale a pena. Vamos lá. Apesar de toda essa atmosfera pesada, Freud ainda não estava pronto para iniciar o assunto. Ele acusou muitos médicos em Viena de terem um interesse lascivo pelo tipo de material que apresentaria a seguir, de lerem um caso clínico como esse não como uma contribuição para a psicopatologia das neuroses, mas como um roman clef destinado ao entretenimento deles. Provavelmente era verdade, mas a veemência um tanto gratuita de Freud sugere que seu envolvimento com Dora fora mais perturbador do que ele suspeitava. O leitor mais mundano poderia ficar atônito e até chocado com os emaranhamentos sexuais em que vivia a jovem Dora. Talvez apenas Arthur Schnitzler, cujos contos e peças desencantados descreviam a intrincada coreografia da vida erótica de Viena, fosse capaz de imaginar tal enredo.
duas famílias executavam um balé de dissimulada satisfação dos próprios desejos sensuais, envolto no mais atencioso decoro. Os protagonistas eram o pai de Dora, um industrial próspero e inteligente, que, sofrendo das sequelas de uma tuberculose e de uma infecção sifílica, que contraíra antes do casamento, havia sido paciente de Freud e trouxera a sua filha a este. A mãe de Dora, a julgar por todas as informações, era tola e inculta, uma dona de casa fanática e obsessiva. Seu irmão mais velho, com quem mantinha relações tensas e que sempre tomava o lado da mãe nas brigas domésticas, assim como ela, Dora ficava ao lado do pai. Aqui tem nota de rodapé. Assim, comentou Freud placidamente, a usual atração sexual aproximara de um lado pai e filha, de outro mãe e filha. O caso se completava com os membros da família K, a qual Dora e sua família haviam se apegado muito. Frau K. cuidara do pai de Dora durante uma de suas graves doenças, e Dora havia cuidado dos filhos pequenos da família K. Apesar da discórdia no lar de Dora, o conjunto se afigurava com duas famílias burguesas, caseiras e respeitadas, ajudando-se mutuamente, ajudando-se em mútua camaradagem. Na verdade, eram duas famílias do estilo tradicional brasileiro, entre aspas, onde tinha filho da puta de um lado, mais filho da puta do outro. Né? Na verdade, a Dora foi vítima do pai, vítima da mãe, que coloca aqui que a mãe é tola. Pode ser até que seja, mas ela também foi bastante negligente. Assim como Freud. Freud foi negligente no caso da Dora. A Dora foi abusada, inclusive ela sair da análise, que a menina era corajosa, né? Imagino que as coisas tenham sido ainda mais fortes, assim, do que estava escrito ali. Ela foi muito corajosa, porque ela saiu também de um possível, não sei se é abuso, mas assim, ela saindo da análise, ela não se permitiu ser revitimizada. Quando você diz que uma vítima é culpada, você revitimiza ela. E aí dizer que de alguma maneira ela desejou, ela quis aquilo, é fazer isso. O Freud acabou fazendo isso com ela. Ele errou muito feio, assim. Inclusive, isso é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje, até mesmo com profissionais de saúde, de uma pessoa dizer que foi abusada e perguntarem qual é a sua responsabilidade na desordem que se queixa. Gente, sério, tem vontade de socar a cara de alguém. Porque, assim, tira uma frase que, ok, faz algum sentido, né, mas coloca num contexto onde não tem. Vítima é vítima. Não tem responsabilidade. Se uma pessoa é abusada, não tem responsabilidade naquilo. É por essas e outras que a gente atende diariamente mulheres que são vítimas de diversos abusos e ficam se sentindo extremamente culpadas por aquilo. A sociedade coloca a culpa nas mulheres, principalmente nas crianças, por algo que elas passaram, quando na verdade elas só são vítimas e ponto. E aí, no caso da Dora, a gente viu que tinha essa coisa de é que você não quis? E mesmo que uma criança queira, que é um absurdo, tá? Um absurdo, mas uma criança, eu estou dizendo de uma adolescente, né? Tem gente que fala, mas ela já tinha 12 anos. Eu sei que vocês sabem que eu não concordo com isso, mas eu sei que vocês sabem que socialmente as pessoas dizem isso. Ah, mas ela já sabia bem o que ela estava fazendo. Ainda que uma pré-adolescente acha que ela quisesse, né? Ela pense que ela quisesse aquilo, ela não tem idade ou maturidade, ou discernimento para dizer que ela queria. Ela pode achar que ela quer, mas ela não sabe o que ela está querendo. Né? Não existe isso de dizer, mas ela tinha 13 anos e ela sabia. Não sabia. Não sabe o que isso compreende. Não tem ainda como saber. Pode falar, Ana. Isso aí, falando assim, da criança, adolescente, mesmo que queira, eu acho que ilustra muito, é ilustrado bastante naquele livro Lolita. No que eu não entendi. Lolita. Que no que ele foi levado para outros caminhos, mas no livro, ele conta, né, a história, o abusador, meio que colocando ela como sendo uma pessoa que seduz e tal, mas assim,
o autor mesmo do livro, ele mostra ali que ele queria convencer, ela era uma criança ainda. Então, ela poderia até querer, mas que querer era aquele? Ela tinha perdido a mãe, ela tinha ficado sozinha. E aí? O que é isso? Ela Não estava tem bagagem para querer, né? Não tem. ela estava com ele que estava ali, era a única pessoa que tinha para cuidar dela. Então, como que ela. Tanto é que depois, no fim, ela. Eu não sei se vocês leram o livro, mas ela não fica com ele, mas ela fica com outra pessoa. Ela engravida de um outro moço, mas ela não gostava dele, ela não sentia aquilo que ele diz, porque é o escritor escreve mostrando assim como que o cara, o abusador era cínico, que ele tenta convencer quem está lendo de que ela seduziu ele. E aí no cinema deturparam toda a história, colocaram como essa questão mais assim fantasiosa, e aí esse termo Lolita ele foi totalmente sexualizado de uma forma errada não, assim, mas assim, de outra maneira, não é colocado como é no livro, porque ela é uma vítima. No livro ele mostra, ela é uma vítima dele. Ela não estava assim, consciente de que eu estou seduzindo esse homem de 40 e tantos anos, e ela, quando ela acho que ela começa a se relacionar com ele, acho que ela tinha 12, 14 anos. Acho que 12, aí fica até os 16 anos dela. E ele vai para hotéis, viaja com ela, colocando como se fosse filha ou sobrinha dele. Então, assim, eu acho, quando eu vi o filme, eu vi os dois filmes, depois aí teve aquele Presença de Anitta, baseado nisso, mas a história é totalmente outra. Presença de Anitta, eu não sei se, agora pensando, né, não sei se era maior de idade, mas eu acho que ela já tinha o quê? Talvez uns 17 anos. Vocês assistiram Presença de Anitta? Eu não assisti, não. Eu assisti. Eu acho que devia ter 16, 17, não sei se retratavam ali a história de uma menina maior de idade. Mas até falando sobre isso, não é exatamente o mesmo ponto, mas parecido, como que é o nome de uma série, Verdades Secretas, da Globo. Também era uma menina nova ali, né, que acabava começando na vida da prostituição, mas tem aquela pegada de, mas ela me seduziu. Não existe uma criança seduzir um adulto, uma adolescente seduzir um adulto. Não existe. Não é justificativa, não tem, simplesmente não tem. A gente é levado socialmente a acreditar nisso, e aí quando eu digo a gente, eu sei que ninguém aqui concorda com isso, mas eu digo em termos de sociedade, né? É levado a pensar que uma menina de 12 anos pode seduzir um homem, mas não, não pode. Se ele caiu na sedução, ainda assim ele está errado, mesmo se ela quisesse, que ela não tem parâmetro para querer, mas se ela disser que ela quer, ele é que precisa entender que ele não pode querer de volta. Não pode. É uma coisa muito. Infelizmente, às vezes eu falo, eu acho tão absurdo que tem alguém que acredite que uma pessoa de 12 ou 13 anos, uma menina de 12 ou 13 anos, possa seduzir um homem de 40 e tantos. Mas não é possível, né? Mas vocês sabem que as pessoas acreditam nisso, né? Ô, Bruna, nesse livro, assim, no início, se mostra ele na janela do quarto dele, sabe? Aí vendo as meninas brincarem lá embaixo, crianças de 12 anos. E meio que ele chama, assim, na cabeça dele, essas festinhas e tal, assim. Ele coloca como se ela seduzisse. E nos filmes, aí tem até a cena dela na grama com o pirulito. Totalmente sexualizado, e não é daquela forma, como se ela estivesse seduzindo ele. Mas não é. Aí, quando eu vi os filmes, e eu fiquei assim, gente, tem algo errado, algo estranho nisso aí. Na época que eu estava fazendo direito, aí o professor falou assim, leiam o livro e veja como que vendo ali pelo olhar do direito, né? Como que ele tenta convencer o leitor de que a vítima é a culpada. Sim. Aí que eu fui ler com esse olhar, fui ler o livro, porque o filme é outra história, outra coisa, tanto é que o termo Lolita foi colocado aí socialmente nesse sentido. Mas aí no livro a gente vai vendo, e ele observando as meninas, e aí ele vê ela, ele fala que ela seduz, e tem parte assim do jardim, eu acho, e depois quando a mãe dela morre,
ele deita na cama com ela, aí que começa, sabe, também tudo ali assim. Ele aproveita ali daquele momento de fragilidade dela, que ela tá triste, e ali ele tem relação sexual com ela. Na verdade, relação sexual não, ele estupra ela não faz nada, porque o que ela vai fazer, entendeu? Ela era uma menina. Então, nossa, o livro, na minha cabeça, eu sempre, quando eu vejo essas coisas assim, ela quis, menina, como? Ela tinha 12 anos, Tem ela não tinha ninguém. de saber o que, ainda que ache que quer, não tem condições para decidir isso. E se ela acha que ela quer com essa idade, muito provavelmente já foi exposta a situações que não deveria ter sido para achar que quer alguma coisa nesse sentido. Uma menina de 12 anos, ela não deveria nunca, jamais, em nenhuma hipótese ser colocada nesse lugar. Infelizmente, não é a realidade que a gente vive, mas é importante que a gente discuta sobre isso, tenha em mente, né? Fale dessas coisas de não existe nenhum tipo de, como que se diz, de responsabilidade quando uma criança é abusada, né, da criança. Não existe. Simplesmente não dá para falar sobre responsabilidade da criança nisso. Gabi, pode falar. Fiquei pensando um pouquinho sobre essa relação da criança, assim. Ao mesmo tempo que a gente sabe que tem essa ideia que talvez a criança seduza e provoque tudo, também tem um outro lado dessa coisa da inocência, da criança não fazer, e aí eu tô falando isso para poder falar da adulta, né, que muitas vezes é violentada. No sentido de que, porque é adulta e não é uma criança, ela estaria permitindo uma violência e tudo mais, né? Eu acho que tem uma problemática em relação a isso também, em relação à cultura, né? Independente da fase, da idade, eu acho que isso está muito... Me veio a palavra impregnada, mas não é isso que eu quero dizer. Mas está muito colado, assim, essa ideia de que... Acho que por conta do contexto mesmo, de que o homem não teria nenhuma responsabilidade em relação a isso, né? O abusador, enfim. Que sempre teria um motivo além, seja da mulher, no sentido da criança ou da adulta, que ocasionou tudo aquilo. Mas é a culpa do estupro, né? É assim, o homem, ele não pode ser colocado numa situação em que ele possa sentir a menor atração por um ato de uma mulher, porque aí ele não controla os instintos dele. É isso que a gente é levado a pensar o tempo inteiro. Se vocês forem, né, se a gente for discutir dos casos, se a Gabi está falando, eu fiquei pensando dos casos do Robinho e do Daniel Alves. Mas a menina estava na balada. Mas a menina não sei o quê. Mas... E aí, bom, pode ser tudo uma grande mentira. Pode ser que eles sejam inocentes. Caramba, tem áudio do cara falando. Tem áudio dele confessando. E ainda tem gente que acha que ela fez isso de caso pensado. Parece que, sim, não adianta. O caso da Mariana Ferrer é um caso mais antigo, né? Eu lembro que na época foi algo que também eu vi, assim, que eu achei bem chocante, triste, enfim, mas eu não me lembro de como terminou. Eu acho que ela não conseguiu justiça para isso. O julgamento foi online. Nossa, horrível, horrível. Tanto é, coitada, agora como que ela tá, assim, ela... Psicologicamente, ela tá, assim, a última vez que eu vi coisa dela, assim, tá... Não destruída, mas, assim, acho que não sai mais, eu não sei como que ficou. Mas o julgamento dela, eles acusaram ela, sabe? Foi totalmente errado. Um monte de homem, assim, online, e acusando, e jogando tudo em cima dela. Tanto é que ela não aguenta, ela desaba. Nossa, é uma situação, cara, de extrema crueldade. E acho que socialmente também é muito forte ainda a ideia de que o homem tem esse instinto sexual que, com a menor provocação, como as pessoas chamam, né, embora não seja provocação, eles não
não sustentam não fazer algo. E aí é justificado, porque eles são homens. Mas é isso, a cultura do estupro, né? É o que a gente vive e é levado a pensar o tempo inteiro. Por isso que é tão importante que cada vez mais a gente tome consciência de que isso não é aceitável. E aí eu digo de mulher mesmo, sabe? Quanto que é importante. Tem muita mulher que fala do feminismo, né? Nossa, eu odeio, sou contra, não sei o quê. E acho que não entende muitas vezes do que a gente está tentando se proteger. É tão forte essa ideia do machismo desde que a gente nasce, que parece que o feminismo vem para fazer mal para a gente, e é para defender. Né? Mas, infelizmente, sim. São os mais afetados. Né? Não tem como. Hoje eu vi até um vídeo, e que eu não conheço a moça, então não vou saber passar a referência para vocês, porque ela estava dizendo de questões identitárias, e ela falou, acusam hoje de que o homem branco não pode mais falar nada. Ela falou, quando foi que ele não pôde falar? Se ele não puder falar um pouco por agora, tá tudo bem, porque assim, quando foi que ele não pôde? E isso tem, depois eu vou ver se eu acho para vocês. Tá na hora agora de ficar calado um pouco. Tá na hora, né? Escutar, em vez de só falar. Passou da hora de ficar calado. Acho que hoje a gente não conseguiu avançar tanto na leitura, mas eu acho que trabalhando aqui o caso Dora, a gente vai poder pensar bastante coisa nesse sentido de discussão, ainda mais pensando no sentido da nossa clínica. Eu imagino que a clínica de vocês, assim como a minha, recebo muitas mulheres que já passaram por algumas situações, né, de abusos, de violência, e a gente está preparado para receber e acolher elas, sem nunca colocar numa situação de revitimização, é muito importante. Muito. Quanto mais a gente puder discutir isso, de trazer uma percepção, né, a Gabi está colocando aqui, ó, quase todos os pacientes já passaram por isso, e é uma realidade que eu também vivo na minha clínica, né? Eu acho difícil a gente atender uma mulher que nunca, pelo menos, tenha passado por uma situação de assédio. Às vezes nunca chegou, de fato, a sofrer um abuso, mas eu não sei se existe alguma mulher que nunca tenha sofrido assédio. De verdade, assim, se a gente parar para... Será que existe? Alguém aqui nunca passou por uma situação de assédio? Sei, sim, se alguém consegue dizer com certeza absoluta que não. Talvez nunca tenha chegado mesmo ao abuso, a um estupro, mas assédio, pelo menos uma vez na vida, todas nós já sofremos. E isso tem impactos que podem ser, assim, muito destrutivos, né, na vida das mulheres. Então, eu acho que é importante trabalhar sempre esse tema, porque, para mim, de tudo do caso Dora, essa é uma lição muito importante que fica. Que bom que ela foi corajosa e saiu ali da análise com Freud, mas que a gente possa ser um lugar de escuta para mulheres que busquem a gente, né, oferecendo aquilo que ela precisa, porque a Dora precisava de escuta, essas mulheres precisam de escuta, mas uma escuta realmente que possa acolher, sem colocá-las como, mas talvez você tenha feito tal coisa, mas talvez você tenha alguma responsabilidade, né, da gente nunca colocar nesse lugar. Bom, deixa eu ver aqui, que eu não lembro exatamente no parágrafo onde a gente parou, mas eu acho que é na página 257. Ô, Bruna, leu todo o parágrafo, não, né? Eu acho que não. Eu estava pensando da gente voltar nesse daqui, o leitor mais mundano poderia ficar atônito e até chocado, porque aí eu acho que vai fazer mais sentido para a gente retomar e voltar na próxima semana. E aí fica na página 257. Talvez nas próximas quintas a gente dê uma travada, assim, na leitura, por, assim, justamente ter muitos pontos de discussão. Mas um dia a gente termina a Bíblia.
Um dia a gente chega lá, né? Eu entendo, eu gosto também da gente ter essas discussões. Eu acho que não é nada programado, assim, né? Do que vem de discussão, não tem um material por trás tão rico, porque a gente não sabe exatamente o que vai ler, mas eu imagino que sempre agregue de alguma forma na nossa clínica poder ter esse espaço para discutir sobre isso. Então, mesmo que essa leitura fique mais atrabancada, assim, vamos trabalhando. Tá bom? Um beijo, até a próxima quinta. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem bem.